Bem-vindo ao canal Escatológico. Quero deixar minha homenagem neste vídeo a dois filhos meus, o primogênito e o caçula, que completam hoje aniversário, tá? Em homenagem a eles que eu faço este vídeo, que fala justamente a respeito do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Bom, pessoal, quero compartilhar com vocês uma parte aqui do estudo desse livro aqui, né? O Novo Testamento Interpretado, que é muito bom. É muito interessante, aqui tem realmente muito conhecimento que a pessoa pode sorver. E se você for ver, é uma enciclopédia, né? Na verdade, isso aqui é um verdadeiro curso. São 6 volumes substanciosos, mas que não consegue esgotar todas as verdades que se encontram no Novo Testamento. E eu quero ler aqui para vocês o comentário que ele faz sobre 2 Timóteo 1,9. Ele coloca o texto em português, tá? E coloca também todos os versículos no Novo Testamento em grego. E ele comenta versículo por versículo. Lemos aqui 2 Timóteo 1,9, que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Crono aionion. E ele explica assim: este versículo contém vários elevados temas paulinos. Como se segue? O primeiro tema que ele trata nesse versículo é sobre salvação. Salvação mediante a chamada divina. E esta, segundo o comentarista, consiste de muito mais do que meramente do perdão dos pecados, mais do que da mudança de endereço para os céus, porquanto envolve até mesmo a glorificação, em que ao indivíduo crente será dada a própria natureza moral e metafísica de Cristo, para que seja tudo quanto ele é e compartilhe de tudo quanto ele possui. E a salvação é concretizada através da santificação, pois sem a santidade ninguém jamais virá a Deus. Chamada, que é o segundo tema. É possível que neste caso isso indique o ministério do Evangelho. Parece melhor pensar aqui na chamada eficaz de Deus, que nos torna aquilo que somos em Cristo, dando-nos as bênçãos espirituais eternas. Quanto à chamada ou vocação, que aponta para a posição do crente através do que ele é transformado segundo a imagem de Cristo, isto é, a sua vida como crente e tudo quanto isso significa. Graça é o terceiro tema, que tudo isso não se suceda por meio das obras, e sim da graça divina. Essa salvação, essa chamada, essa santificação, tudo isso ocorre por meio da graça divina, porque Ele é que nos capacita. Propósito divino é um conceito que também é exposto aqui neste versículo. Deus tem um propósito para todo filho dele. Determinação eterna. Quanto ao fato de que tudo isso é uma determinação divina que foi tomada desde a eternidade. Essas verdades foram determinadas por Deus. Nós não somos fruto do acaso. A nossa existência, a existência da nossa terra, da nossa realidade, não tem nada a ver com acaso. Tudo decorre de uma determinação divina, antes dos tempos eternos, que é justamente o crono aionion. Portanto, temos aqui uma expressão equivalente a antes da fundação do mundo. Então vocês podem pesquisar em Efésios 1,4, 1 Pedro 1,20, e Apocalipse 17,8. Os propósitos e a graça eternos têm origem antiquíssima, que vem desde a eternidade passada. Mas viemos a tomar conhecimento desses propósitos graciosos somente através da manifestação histórica do Senhor Jesus Cristo, o qual pôs ponto final no poder da morte, trazendo luz e imortalidade às trevas humanas que importam em morte. Ora, essas grandes verdades são demonstradas meramente para provar que um poder tão grande como esse dificilmente pode ser frustrado por perseguições, sofrimentos ou oposições heréticas, contanto que estejamos dispostos a nos submeter ao poder de Deus
não procurando resistir com os nossos próprios recursos humanos. O apóstolo sofria, mas nem por isso ficou desencorajado ou envergonhado, pois sabia em quem tinha crido, estando plenamente convicto de que Deus é capaz de guardar aquilo que lhe tivermos entregue como depósito até o dia final. Disso consiste a verdadeira alegria da vida, o sermos usados para uma finalidade reconhecida pelo próprio indivíduo como algo poderoso, ao invés de sermos um pequenino montão de queixumes e males, caracterizado pelo egoísmo, a queixar-se que o mundo não se empenha por fazer-nos felizes. E quem escreveu essa frase foi Sir George Bernard Shaw. E por fim ele diz que os versículos 9 e 10 desta passagem foram escritos em linguagem elevada, envolvendo as verdades centrais do cristianismo. Portanto, temos aqui um dos melhores e mais antigos sumários de tais documentos. Alguns eruditos pensam que temos aqui uma citação ou de uma confissão de fé, talvez usada liturgicamente quando da cerimônia de consagração de alguém ou de um hino cristão. E ele fala no versículo 10, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. A graça de Deus é que se manifestou, trazendo todos os benefícios que tinham sido descritos. O favor desmerecido foi mostrado para conosco desde a eternidade passada, mas se tornou conhecido do homem quando do primeiro advento de Cristo. Ele utiliza aqui nesse versículo a palavra aparecimento, manifestou pelo aparecimento. No grego é a palavra epifaneia, que significa aparecimento, exibição. E ele registra aqui que esse vocábulo é utilizado por 6 vezes no Novo Testamento, das quais 5 nestas epístolas pastorais. 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Algumas vezes essa palavra se refere ao primeiro advento, mas noutras oportunidades se refere ao segundo advento de Cristo, tornando-se então sinônimo de parousia, palavra grega mais comumente usada no Novo Testamento. No culto ao imperador, que era próprio do Império Romano, a palavra epifania era usada para dar impressão de divindade, referindo-se ao aniversário natalício ou à coroação do imperador, designando alguma visita real ou oficial, ou mesmo a volta do rei de algum país estrangeiro. Essa palavra também era usada para designar o suposto aparecimento de divindade aos homens. Mas, conforme diz aqui o autor sagrado, há somente uma autêntica epifania, isto é, a de Cristo, o Filho de Deus.